oração, meu Senhor, na Tua presença. Em primeiro lugar, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado por mais um dia, por mais essa oportunidade de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença, nesse ambiente preparado para invocar e buscar o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter acordado, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, com fôlego de vida, tendo autonomia, meu Deus, para fazer coisas básicas, as mais complexas. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por conservar em mim, em nós, ó meu Deus, a Tua presença, o Teu Espírito. Meu Deus, essa confiança que só o Senhor é Deus, o Senhor é o centro de tudo para nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós não sabemos viver sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a Tua instrução, sem o Teu conduzimento. Meu Deus, todas as vezes que nós seguimos e fizemos da maneira que nós achávamos que era correto, da maneira que nós julgávamos que teria que ser, não deu certo, não fluiu, não prosperou, e aquilo acarretou dores, sofrimento, acarretou, Senhor, situações, meu Deus, que nos levou, meu Pai, a pagar um preço muito árduo, por decisões imaturas, incrédulas, e aquilo nos trouxe, meu Pai, até agora, até onde estamos na Tua presença. De uma certa forma, foi uma dor, meu Deus, que nos trouxe a consciência. E graças a Deus estamos aqui, obrigado. E graças ao Senhor estamos aqui, pela Tua misericórdia. Pela Tua misericórdia. E por isso somos gratos. Por isso somos gratos, porque o Senhor nos amou. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é misericordioso. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, derrama sobre nós essa unção poderosa, meu Deus, que nos sustenta, que nos guarda, que nos eleva, meu Deus, que nos faz ver o que não estamos vendo, que nos faz entender o que não estamos entendendo, que nos ajuda a avançar em todos os parâmetros, em todos os pontos, em todas as áreas, meu Deus, que há a necessidade desse crescimento, desse avanço, desse progresso. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, meu Deus, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos, meu Deus, o quanto foi, meu Deus, poderosa, meu Deus, essa unção que foi derramada sobre todos aqueles, meu Deus, que buscaram a Tua presença. Meu Pai, quando nós olhamos Neemias e vemos, meu Deus, o quanto ele dependeu do Senhor, mesmo antes, meu Pai, de se deparar com aquele desafio, meu Deus, daquela situação que estava lá há mais de 120 anos em ruínas. Meu Pai, ele orou, ele jejuou, ele dependeu, ele esperou, ele confiou, ele chorou no Senhor, na Tua presença. Meu Deus, e no momento que ele chegou no local onde ele tinha aquela responsabilidade de liderar aquela restauração, o Senhor deu a ele tudo aquilo que ele precisava. A sabedoria, o discernimento, o favor, a graça. Ele se tornou um sacerdote naquele lugar, ele se tornou um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras, um pai, um líder. Meu Pai, ele recebeu tudo aquilo que ele precisava. Meu Pai, aqui estamos nós nesta manhã, Senhor, derrama sobre nós, meu Deus, aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Meu Pai, porque em 2023 nós vivemos a unção de governo. E governo, meu Pai, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós precisamos.
é aquilo que nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem conosco, que o Senhor tem para nós. E eu peço a Deus, Espírito Santo, derrama sobre nós aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor sabe que vai fazer a diferença em nós, meu Deus. Meu Pai, porque nós somos rasos. E o que nós precisamos, meu Deus, só o Senhor tem. Só o Senhor tem, fomos criados pelo Senhor. E sabemos, meu Deus, que só o Senhor pode. Então eu peço essa unção sobre nós. Meu Pai, que se for preciso nos frustrar, meu Deus, dando a nós aquilo que nós precisamos e não aquilo que queremos, Senhor, nos frustre. Meu Pai, porque estamos abertos para receber o que o Senhor tem para nós. Porque o que o Senhor tem é bom. O que o Senhor tem é bom. Está escrito, meu Deus, que existe a vontade perfeita e a vontade permissiva. E nós queremos viver a perfeita. E a perfeita nem sempre, meu Deus, é agradável. Nem sempre, meu Deus, ela é 100% agradável. Como a própria bispa disse ainda no programa de ontem. Meu Deus, sobre a disciplina. Que a disciplina no princípio, no início, ela não é gostosa, ela não é agradável. Mas quando se começa a viver e entender o quanto ela é valiosa, aí sim começa a fazer sentido. Todas aquelas dores iniciais, todas aquelas renúncias. Então eu peço a Deus, Espírito Santo, cubra cada um de nós, nos ajuda. Eu peço unção de cura nesta manhã, unção de libertação. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu declaro, Senhor, unção de cura, de libertação, de transformações sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, de todas que estão acompanhando, Senhor, à distância, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego essa reunião nas tuas mãos, porque ela é tua. O Senhor, sem a tua presença aqui, Senhor, não faz sentido, nada faz sentido. Eu entrego nas tuas mãos, conduza, dirija, e que todos nós possamos sair daqui ricamente recompensados, honrados, abençoados, erguidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegue esse Espírito. Que Espírito? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Unção de governo. Diga: eu estou abaixo dessa unção. Diga: e eu governo, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza. Aqui em 1 Reis 18, versículo 21, diz assim, ó: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Repete isso comigo: se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Aí diz assim, ó: o povo, porém, nada respondeu. Olha, essa é uma passagem que reflete muito a decisão e a escolha de muitas pessoas. Uma instabilidade, uma falta de posicionamento, e que, para nós, que vivemos em um tempo em que a palavra ela é extremamente necessária, isso aqui não pode acontecer na vida daqueles que têm recebido
tanta direção, tanta instrução como nós no Ministério Mudança de Vida. É tão interessante que nós vamos iniciar oficialmente os meus projetos de conquistas no dia 22, no domingo. Não é isso? No domingo que você vai receber a pastinha? Mas, espiritualmente, você já está no projeto, não está? Porque certamente você já projetou o seu ano, você já fez o seu painel, você já organizou a sua rotina, como muitas pessoas já fizeram. Eu já me organizei para o propósito, para os 50 dias do propósito, então eu vou no culto tal dia, tal horário, eu vou ficar no jejum. Fez todo um cronograma para esses 50 dias. E é interessante toda essa analogia, porque o ano, ele tem 365 dias, não é isso? 50 dias não seria nem ali um percentual de dias grande ou tão expressivo comparado ao que você vai viver em 2023. Você se entregar e dar-se a Deus nesse ano. E essa passagem, ela mostra quando Elias estava e o povo vivendo naquela inconstância. E como tem muitos que são assim. Não tomaram decisões, não romperam. Hoje é dia 20. 20 dias se passaram desde um ano novo, como a bispa disse ainda no programa. É um ano novo, não é? É um ano novo, está fresquinho ainda, não cheira novo? Não tem? Um carro com 20 dias, ele está cheirando o que ainda? Hã? Não está cheirando novo? Está novo. Decisões novas foram tomadas. Posicionamento de fé, atitudes, já foram aí estabelecidas. Porque é aquele momento que nós estávamos esperando. É o momento que nós estávamos esperando. E é tão interessante que, se pudéssemos ali, é como Deus estivesse dizendo assim, para mim e para você, é agora. É agora. E aí você vai dizer assim, é agora o quê? Agora é o meu tempo, agora é o meu momento, agora é a minha hora. Agora é a minha hora. E esse é o tempo que eu e você não ficamos parados. Repete assim comigo, eu tomo decisões. É o tempo que você toma decisões. Que você rompe com os velhos padrões, com os velhos hábitos, com os velhos costumes, com as velhas atitudes, e faz aquilo que tem que ser feito. A bispa vem falando sobre isso, é uma coisa assim que, inicialmente, eu sei que na cabeça de muitas pessoas que não ouviram isso e que vai ouvir, quando ouve pela primeira vez, é até um choque. Mas é tão interessante que a palavra vai entrando, ela vai martelando, e de uma certa forma ela vai entrando, e ela vai trazendo a consciência. E muitos vão entendendo. Repete comigo, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Isso se resume a uma única palavra. Repete assim comigo, disciplina. Não é o que você quer, é o que você precisa. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E aqui, eu e você, o que nós mais precisamos hoje, o que as pessoas mais precisam hoje no mundo? Mais dinheiro? Mais tecnologia? Mais o que as pessoas precisam? Palavra. As pessoas deixaram de ser humanas, as pessoas deixaram de ser mais, pensar mais uns nos outros. É ou não é? Deixar de pensar mais uns nos outros. Hoje eles não sabem mais o que fazer
e o que criar, o que colocar. Claro, a gente entende e sabe muito bem isso, que isso é uma forma de controlar as coisas, de manipular as coisas, de unificar as coisas, unificar moeda, unificar país, unificar nações. Nós sabemos que tudo isso vai levando para o final dos tempos, isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas hoje, você vê que a tecnologia tem avançado tanto, que eles têm implantado tanta coisa, que você fala assim, meu Deus, eu não acredito que hoje é desse jeito. Hoje dessa maneira. Hoje você já provavelmente em alguns lugares você não marca consulta mais indo no consultório, é por um aplicativo, é por uma mensagem. É por uma mensagem. Hoje você vê que eles estão tirando tudo de todas as maneiras, de todas as possibilidades, para incluir a tecnologia e tudo voltado para uma manipulação que nós sabemos que é bíblico. Isso está levando tudo para um lugar só. Um lugar só. Você sabe que você tem que tomar até cuidado, você que tem computador, com a câmera ligada, a sua webcam ligada, que está lá. Pastor, isso é loucura. Não, isso não é loucura, isso é real. A câmera do teu celular, está lá, o seu celular está lá, e você não sabe, para analisar, às vezes você está aí conversando um assunto, olha, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, você abre o teu celular, aquilo que você estava pensando, você tinha falado, a tecnologia, o algoritmo do buscador que está instalado no teu celular, ouviu você, e quando você busca, abre qualquer coisa, o que ele te mostra? O que ele te mostra? Aquilo que você estava falando. Aí você fala assim, como que ele sabia? É que muitas coisas, com base a uma totalidade dessas informações, não chega até nós. Chega um percentual muito pequeno. E um outro percentual não é revelado, não é trazido a nós com todas as suas riquezas de detalhes de como aquilo funciona. Porque se alguém disser a você que aquilo vai tomar a tua liberdade, que vai roubar a sua liberdade, você vai dar? Você vai aceitar? Você vai adquirir? Você vai aderir àquele sistema? Claro que não. Claro que não. É como sempre falamos, são aquelas letrinhas pequenas que estão num contrato que muitas pessoas não têm paciência de ler. Não têm paciência de ler. E são coisas que devem ser observadas. E é uma coisa que, como eu disse agora, o que mais as pessoas precisam é o que menos tem sido buscado. E é uma coisa tão gloriosa de poder ver algumas pessoas, porque isso traz esperança, isso alegra, de ver que tem pessoas que entenderam que precisam da palavra e têm buscado, têm rompido, têm feito aquilo que é preciso, porque entenderam e fizeram a escolha do Senhor. Fizeram a escolha ao Senhor. Elias dirigiu o seu povo e disse, até quando vocês vão oscilar? Ou seja, aqueles que estavam oscilando, aqueles que estavam instáveis. Aqui, muitos de nós, eu não posso dizer todos, porque tem pessoas que são bem resolvidas, são decididas. Eu conheço pessoas dentro da igreja que estavam vivendo uma vida totalmente bagunçada lá fora, no mundo, e quando acreditaram em Deus, se lançaram de uma forma e têm estado numa crescente que não tem oscilação nenhuma. Mas muitos são aquelas pessoas que vão e voltam. Uma hora está frio, outra hora está quente. Sabe? Fica naquela oscilação, naquela inconstância, não se lança de verdade. Não se lança de verdade. É uma coisa assim que, olha, eu lembro quando eu tinha 19 anos, quando eu me casei. Quando eu me casei, eu tinha 19 anos. E eu lembro que eu queria muitas coisas. Dia 2 de janeiro agora, eu fiz 39 anos. E foi como se eu não tivesse visto o tempo passar. Passou muito rápido. E eu lembro
de ter tomado decisões importantes, decisivas, e que me fez evoluir em Deus. Mas eu confesso para você que a maioria das decisões que eu tomei não foram com esse cunho, com esse propósito. Foram decisões totalmente imaturas, inconstantes. E em muitos momentos, em muitas situações, eu escolhi Baal. Eu escolhi azerar. Eu escolhi o recurso natural. Muitas vezes. E muitas vezes eu mesmo estava assinando um contrato, ou a quebra de um contrato com Deus, de prosperar a minha vida, de tornar a minha vida abençoada, como diz a palavra, que Deus veio para trazer vida e vida com abundância. Eu estava quebrando o contrato porque a minha parte não estava sendo cumprida. A minha parte não estava sendo ali concluída da maneira que eu havia assumido quando eu disse que eu cria, quando eu disse que eu acreditava, quando eu tinha descido as águas do batismo e aceitado Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu quebrei o contrato. E por muitas vezes, eu mais quebrei o contrato do que eu cumprir com ele. Mas isso traz a mim e a todas as pessoas que agem dessa forma, dores. Traz ali sabe aquele passo que você diz assim, poxa, se eu tivesse feito. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se eu tivesse feito. Se eu tivesse feito. Eu sempre lembro, quando eu falo, às vezes entro num assunto relacionado a isso, eu sempre lembro do meu finado sogro, que ele sempre usou a expressão, e quando às vezes teve algumas oportunidades que eu tive com ele, e eu chegava, ele disse assim para mim, tá vendo isso aqui, ó, que era onde eles moravam, em São José do Rio Preto, um bairro chamado Boa Vista, próximo ali a uma avenida grande ali em Rio Preto, em uma região hoje muito respeitada, até por cresceu bastante, se enobreceu bastante, e ele dizia assim para mim, tá vendo isso aqui? Isso aqui era um terreno, esse, assim, mais ou menos uns 10 terrenos. Ele falou assim, era para ser tudo meu, porque na época eu não quis comprar isso aqui. E isso aqui veio de graça para mim, e eu não quis. Aí ele disse assim para mim, tá vendo isso aqui agora? Tá vendo isso aqui? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Hoje eu me arrependo. Ele dizendo, hoje eu me arrependo. Após anos ter se passado. E eu quero que você entenda e que isso cause temor em você. Nesse dia de hoje, nós estamos às vésperas aí para iniciar os meus projetos de conquistas. E eu quero que você saia com essa palavra, anote, escreva, memorize ela, e que a sua decisão seja Deus. Independente do que Deus esteja exigindo de você, o que Deus esteja requerendo de você, e o que Deus vai trazer para você, porque todas as vezes que Deus traz algo para mim e para você, Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. Em nenhum momento, aquilo que Ele traz para mim e para você é para nos prejudicar. Sempre é para nos elevar. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que muitas vezes você errou com seus filhos, dando a eles tudo aquilo que eles queriam. É ou não é? Deu. Graças a Deus e pela misericórdia, muitos aprenderam que tudo aquilo que estavam fazendo não estava bom, não estava acrescentando na vida dos seus filhos.
E começaram a mudar a maneira de tratar, de agir e de fazer com que eles entendessem o que verdadeiramente eles precisavam. Porque é uma coisa assim, tão séria isso, que você vê que hoje muitas pessoas, a gente sempre fala, eu falava esses dias ainda, eu lembro da época que a gente era obreiro, que o respeito, a reverência que se tinha com uma liderança, com um pastor, era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. E ainda esses dias a gente falava, mas cadê esses obreiros que tinham, que eram dessa maneira nessa época, viraram pastores, e os outros? Acabou? Você lembra que na sua época, na sua geração, os mais antigos aqui vão lembrar, que se você passasse na frente do papai e da mamãe e estivesse conversando, isso influenciaria alguma coisa? Isso era alguma coisa? Aquilo para mim já era simplesmente sem, na época, graças a Deus, na época era assim, né? Hoje não, né? Hoje tem que tirar o videogame, tem que tirar o celular, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Mas na época a gente não podia sair para a rua, que era o que a gente mais gostava de fazer. Os mais antigos sabem o que eu quero dizer. Eu não via a hora que chegava da escola, porque eu queria chegar da escola e jogar bola na rua, brincar de pique-esconde na rua, brincar até o pé ficar preto, lembra disso? Até o pé ficar preto, suado, todo ali, né, sujo, porque estava brincando na rua, jogando bola, aí cansava de jogar bola, ia brincar de pique-esconde, aí brincava, ia aí, aquela coisa, na rua, era o que? Não, você não vai brincar, você vai ficar uma semana sem sair na rua para brincar. Nossa, aquilo era o fim. E aí, naquele momento ele falava assim, nossa mãe, eu só passei. Não era assim? Você achava que aquilo era um absurdo. Mas vamos lá. Olha quem são essas pessoas hoje, no meio dos demais que são. Não é uma diferença? Você sabia que são essas pessoas que respeitam as outras? Você sabia que são essas pessoas que respeitam as leis? Você sabia que são essas pessoas que, literalmente, quando se voltam para Deus, são as pessoas que prosperam, que avançam, que conseguem aí atingir altos níveis em Deus? São essas pessoas. E o que mais elas precisam é a palavra. E a palavra, ela é a única. A única. Repete assim comigo, que tenha coragem de confrontar qualquer pessoa. A palavra, ela é a única. Que tem coragem de confrontar você, a mim, qualquer pessoa, sem nenhum tipo de constrangimento. E muitas vezes, nós não temos coragem de falar para alguém, que talvez nós olhamos para ela e vimos que tem uma caquinha no nariz e fala assim, ó, tá sujo aí. Ou o teu cabelo tá desarrumado. Ó, tem um negócio aí no seu dente. Ah, por que você não falou? Ah, não, eu fiquei com vergonha. Não, cada um é você, cada um é cada um, né? Não é assim? Cada um é cada um, não. Ô, teu zíper está aberto. Acha, eu vou falar isso para a pessoa? Que isso, deixa ela. Ô, teu cadastro está desamarrado. Ô, a porta do teu carro está aberta, é perigo. Eu? Não, que isso. A palavra, quando ela vem para mim e para você, quantas vezes você não estava aqui no encerramento de jejum? Você já teve um encerramento de jejum com a bispa aqui? Já teve algum encerramento de jejum que veio uma palavra para você, e que aquele dia, aquela palavra não foi uma palavra, todas as palavras são de vitórias, mas que aquele dia veio uma palavra de correção, e que aquilo, você ficou meio assim, sabe quando você está assim, no culto, todo motivado, você passou todo o tempo em jejum, não é assim? Você passou, declara vitórias, eu quero, e ali, com aquela motivação toda, com aquela empolgação toda, você orou, você buscou a Deus, aí a bispa vem para um jejum, para o encerramento, vem aquela palavra, você fala assim, Senhor, ai, não é? Meu Deus. E aí você sabe que aquilo é para você. E aquilo dói.
E aí você fala assim, nossa, eu chorei de tanta alegria, tanta esperança, tanta expectativa, que viria uma palavra assim, que vou dizer assim, poxa, você vai sair, você vai arrebentar, não é? Você vai arrebentar. E aquela palavra veio com qual o objetivo? Tratar você. E ela só conseguiu tratar você naquele momento, porque você estava aberto. Você disse, Deus. Você escolheu Deus. E isso nos torna mais fortes, mais maduros, nos torna pessoas que literalmente está aberta para o trabalhar de Deus na vida da gente. São pessoas que entenderam, são pessoas que verdadeiramente sabem. E 2023 vai ser um ano que, se 2022, até mesmo aqueles que, como disseram, né, 2021 eu vivi um ano tão abençoado que 2022 eu nem sei o que Deus vai fazer na minha vida, viveram 10 vezes mais. 2023 vai ser um ano incomparável, porque é uma outra régua. Você está conseguindo entender? Nós estávamos numa régua, agora a régua foi elevada, é um outro padrão, é um outro patamar. E eu não quero que você fique com aquela mentalidade, como muitos, infelizmente, que estão em processo, não entenderam, mas eu creio que vão aprender e vão entender, que nem tudo é dinheiro, nem tudo é financeiro. A maior mudança que acontece na vida de uma pessoa é a mudança de Zaqueu, é a mudança de caráter, é a mudança de espírito. Quando a pessoa se encontra nesse estágio, dessa mudança de caráter, de espírito, ela começa a entender vários princípios, e começa a cumprir os princípios. E quem vai honrar aquelas pessoas são os princípios. Sabia disso? Se você honra, a bispa já pregou sobre isso aqui. Se você honra os princípios o quê? Te honra. Aquela pessoa entendeu. Porque até então ela não tinha caráter para obedecer, ela não tinha caráter para seguir, ela não tinha caráter para se submeter, ela não tinha caráter para viver e nem para suportar uma folha de figueira, de bênção na sua cabeça. Quanto mais a prosperidade que ela tanto sonha, que ela tanto deseja. Caráter é a palavra que faz com que tudo isso aconteça na vida de uma pessoa. E é por isso que eu, se for dar um título para esse culto, eu daria é agora. É agora. É agora. Ah, mas, não, agora. Sabe quando alguém diz assim para você, olha, você pode me ajudar? Não, posso, mas agora eu não posso. Não, eu preciso agora. Não é assim? Agora. Agora. É como o Saraiva, né? Vamos supor, você conhece a Radial Leste aqui? Quem dirige aqui sabe que a Radial Leste é uma via expressa, muito apertadinha, é estreita demais, tanto um lado quanto o outro. Imagina um carro para no meio da rua, alguém fala assim, oh, você pode me ajudar? Essa pessoa fala, agora? Não, amanhã. O carro está parado aqui, eu estou quase sem saber o que fazer. Você precisa de ajuda? Não, amanhã você passa aqui, eu vou estar aqui te esperando, beleza? Vou esperar aqui, aí amanhã você passa, e a gente te ajuda a empurrar o carro, chega num posto ou para resolver. Não, é agora. Deus está dizendo para você, é agora. E agora é o tempo, agora é o momento de você tomar decisões e fazer escolhas e estabelecer. E não queira viver um tempo ou um momento que você vai ouvir coisas que só vai te agradar ou que só vai te beneficiar. É um momento que vai tratar você, que vai te preparar para coisas e para decisões e para resultados incomparáveis. É a palavra, ela confronta você. Você vê que a palavra é tão forte, eu já ouvi isso, já atendi casal assim. Inclusive mulheres vieram até perguntar para mim, porque o esposo chegou em casa e falou assim, olha, meu marido disse que
O senhor falou isso, falou aquilo outro, no culto, e que isso era para mim. Eu falei assim, olha, eu estou pregando a Bíblia, está na Bíblia. Se ele não teve coragem de falar para você o que ele tem que falar, aí já não é um problema meu, eu estou pregando. Não, mas ele disse que era para mim, eu disse para as mulheres. Quem estava na igreja era mulher, é para as mulheres. Você é mulher? Eu perguntei para ela, sim, sou. Falou, então também é para você. Não, mas foi uma indireta. Eu falei, não foi indireta. Então foi uma indireta para todas as mulheres que estavam na igreja? Para todas? Não. Você vê que a palavra ela tem tanto peso, que tem até pessoas que não têm coragem, e para endossar algo que ele quer, ele usa a palavra, pela credibilidade que ela tem. Consegue entender? Pela credibilidade que ela tem. Agora, é uma coisa tão importante, que a Bíblia diz assim, repete comigo, nem os loucos errarão o caminho. Nem os loucos errarão o caminho. De tanto peso e de tanta credibilidade que isso aqui tem. E hoje você vê tanta coisa. Quem já viu na internet, no YouTube, algum vídeo de alguém dizendo que você precisava fazer um curso, porque aquele curso ia te ensinar a ganhar dinheiro? Eu acho que você nunca viu, né? Nunca viu, né? Tem demais. Tem demais. E é uma coisa tão interessante que você fala assim, ou essa pessoa é muito generosa, não é? Porque ele está me ensinando a ficar milionário, ou ele é muito generoso, ou eu sou besta, não é? Desculpe perdendo a expressão, mas é as duas respostas que se encaixam aqui. Ou eu sou besta, ou aquela pessoa é muito generosa. E aí você fica nessa indecisão, né? Ou eu sou besta, ou ela é muito generosa, não é? E aí a resposta cabe a cada um escolher o que bem entende naquele momento. E a realidade é que muitos acreditam em qualquer coisa. Acreditam em qualquer coisa. E você vê que as pessoas estão programadas para acreditar em algo. Mas acreditar em quem? Em quem? No seu Criador. Quem te criou? Hã? Tem alguém aqui que veio do macaco, que acredita nessa teoria? Não, pastor, eu acredito nesse processo de evolução. Então, nós somos aí. Tem alguém que acredita assim? É Deus, não é? É Deus. Eu posso afirmar isso para você. Quem tem o seu pai, a sua mãe, a convivência. Seu pai e sua mãe você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar com o olho fechado. Se você ouvir a voz, você consegue identificar. É ou não é? O pai, a mãe pior ainda com o filho, né? Não é assim? Quando a criança é pequena ainda, o bebê é recém-nascido não, digo criança pequena, até os seus pequenininhos, que você 3, 4, 5 anos, a criança chora qualquer coisa, faz assim, não é assim? O pai, a mãe faz assim, opa, e é uma coisa interessante, que a mãe sabe qual é o tipo de choro, que é uma coisa que eu ainda não consigo entender. Ó, está com fome. Você nem sabe o que é. Está com fome. É choro de fome. E vai lá, e é choro de fome. Ó, machucou. Está com dor, alguma coisa. Ó, é isso. É aquilo. Estou falando alguma besteira? Para as mães aqui? Hã? Não é. Sabe do que eu estou falando. É uma coisa tão precisa. Por quê? Porque tem uma ligação muito profunda. E essa ligação, essa comunhão, repete assim comigo, Deus quer ter com os seus. Deus quer ter com os seus. Mas para isso,
é necessário essa comunhão, essa entrega, esse compromisso, esse envolvimento com a palavra. Ela é necessária. É necessária. A Bíblia diz aqui, que é a palavra que nós estamos lendo, 1 Samuel 16, 13, diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a ele, a partir daquele dia, repete comigo, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha que coisa bacana. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Repete assim comigo, o Espírito Santo está sobre a minha vida. Você vê que a partir desse momento, dessa unção que Davi recebeu, ele já não foi mais o mesmo. Consegue entender? Ele não foi mais o mesmo. Essa unção de governo, ela veio para transformar a sua vida. Essa unção de governo, ela veio para transformar a sua vida. Ela veio para mudar todos os parâmetros, todos os pontos, que talvez ali, ao seu ver, aos seus olhos, eram impossíveis. Impossíveis. E Deus veio com essa unção para a igreja. Em um tempo, no tempo certo, no momento certo, na hora correta. Essa unção, ela veio para mudar a sua vida. Para você avançar, evoluir como nunca evoluiu. Você vê que Davi, por tudo aquilo que ele fez, ele foi reconhecido e é reconhecido por nós, biblicamente dizendo, como o homem que viveu segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Quem aqui tem 2 filhos ou mais? Alguém aqui tem 2 filhos ou mais? Ninguém? 2 ou mais? Eu tenho 2. Tenho 2 filhas genéticas e tenho outros espirituais. Você vê que é interessante que sempre um é mais obediente que o outro. Não é? Se você falar assim, não, os 2 são iguais, está errado aí. Tem alguma coisa errada. Um é diferente do outro. Nasceu do mesmo lugar, veio da mesma barriga, é diferente um do outro. É uma coisa absurda. Absurda, 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 absurda. Como diz, né? A bispa ainda falava, fez um culto, na Celso Garcia ela falava sobre isso, num culto. Você vê que até os gêmeos idênticos, a digital não é igual. É ou não é? A digital não é igual. Não é. Cada um tem um CPF, cada um tem um RG. Ah, mas são idênticos, mas tem algumas particularidades que não são iguais. Então, não são idênticos, não é 100%. Não é 100%. E filhos, voltando ao que eu estava falando, filho, você tem 2, um obedece mais que o outro. De uma certa forma, você como pai e mãe, você não pode inclinar mais para um do que para outro, porque você vai deformar e você vai ter sérios problemas com aquilo. Mas na realidade, sempre tem uma preferência mais para um do que para o outro, não é? Sempre tem. Não tem como falar que não tem. Mas isso tudo voltado por conta de qual princípio? Repete assim comigo, a palavrinha mágica. Que o papai e a mamãe gostam. Repete assim comigo, obediência. Não é? Aquele que obedece.
aquele que você sabe, que você pode confiar, ele vai obedecer. E essa obediência, ela está atrelada ao quê? Ao que você falou, ao que você dirigiu, ao que você conduziu, ao que você orientou, ao que ele sabe. É ou não é? E esse é um tipo de pessoa, é um tipo de ser humaninho que está sendo criado, que essa atitude, essa postura, é aquela que agrada a Deus. É aquela que agrada. Porque quem não obedece, sofre. Sofre ou não sofre? Hã? Alguém aqui já levou uma multa de trânsito? Já? Já levou alguma punição? Já? Mas essa punição que você teve foi porque foram injustos com você? Hã? Foram injustos com você? A maioria das vezes não foram injustos, foram corretos. E mesmo sendo corretos, você por falta de imaturidade, você achou mal ainda você ter sido corrigido, ter sido punido. Foi ou não foi? Nossa, mas que isso? Poxa. Hã? Eu cheguei atrasado na empresa a semana inteira, cortaram agora o meu vale-refeição. Você chegou atrasado, você tinha compromisso, você tinha responsabilidade, você tinha isso, você tinha aquilo, e cortaram, eles estão errados? Você passou no sinal vermelho, você foi multado, mesmo tendo ali uma plaquinha dizendo para você que aquilo é 50 por hora, e você foi multado estando 60 por hora, eles estão errados? São normas. Não, mas eu não concordo, existe uma gestão, eu concordando ou não concordando, existe uma organização naquele lugar, não existe? Ele estabeleceu que é 50, então é 50. Não, mas não tem nada a ver, então tá bom, então você estiver na sua casa, com a porta trancada, aberta, se essa pessoa entrar e meter o pé e quebrar a porta da sua casa e falar, ei, cheguei, você fala, ué, mas você não viu a porta? Sim, são suas regras, mas as minhas não são essas. Você está desobedecendo do mesmo jeito. Você não está concordando do mesmo jeito. Você concorda com algo, ele discorda de algo. Mas se ambos não cumprirem com aquilo que foi estabelecido, como que vai funcionar? E muitas vezes nós não concordamos, e não ali gostamos, e nem endossamos naquela vez que fomos corrigidos. Por que eu fui corrigido? Por quê? Por quê? Eu fiquei chateado, eu fiquei isso, aquilo outro. Por quê? Porque faltou Deus, faltou a palavra, falta esse entendimento de saber que quando você faz aquilo que tem que ser feito, você não vai sofrer consequências e nem danos por aquilo. Consegue entender? Você não vai sofrer. E a maior dificuldade hoje do ser humano e das pessoas em geral é a disciplina, é esse compromisso com a palavra. Você vê que nós estamos lendo a Bíblia, a bispa deu uma direção à igreja, de você separar, isso é o básico, tá? É o mínimo, tá? Que 13 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia em um ano, certo? Isso é o mínimo, é o mínimo. 13 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia em um ano. Tem gente que não consegue dar 13 minutos para Deus. Agora, a pergunta é, quem pode dar mais que Deus? Quem pode dar mais que Deus? Tem alguém que dá mais que Deus? Se eu não consigo ter 15 minutos, 13 minutos de relacionamento mínimo com Deus por dia, como que Ele vai poder me abençoar? Como que Ele vai poder me abençoar? Você sabe que um casamento, se você tiver um casamento, um relacionamento, se você der 13 minutos por dia, já não é o suficiente para aquela pessoa? É ou não é? Porque 13 minutos dá para conversar alguma coisa? Hã? Dá para conversar 13 minutos? Dependendo do assunto que tem que tratar? Aconteceu um assunto com os filhos, 13 minutos. Não, eu preciso te falar, não, porque não, tem que falar rápido, porque só tem 13 minutos. Você não consegue tratar o que tem que comprar, o que tem que organizar, o que tem que fazer, o que tem que isso, o planejamento da família, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é uma viagem, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Dependendo se for a mulher que fala, já passou de 2 horas.
Já passou de 2 horas. E o relacionamento, cadê? Acabou. Não tem. Se com um ser humano já não é suficiente 13 minutos, e Deus? Mas tem gente que nem os 13 tem dado. E quando estamos dizendo os 13 minutos, é 13 minutos full, sem celular, sem nada, sem nenhuma interferência que possa comprometer aquela ligação sua com Deus. Porque quando você está meditando, Deus fala com você. Deus te dá a direção. Deus te dá a instrução. E se você não estiver atento e aberto para receber e ouvir, vai acontecer como muitas pessoas. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Elas leem e nem sabem o que leram. Leem e nem sabem o que leram. É uma coisa tão interessante que eu vejo a minha esposa ler com a minha filha todos os dias. E às vezes quando eu pergunto para ela alguma coisa, é uma coisa absurda, e eu acho isso sensacional. Ela me dá todos os detalhes daquilo que ela leu. Todos os detalhes. E isso é encantador, porque a maneira que ela absorve, que ela entende, que ela fala, aquilo entrou. Consegue entender? Agora tem gente que você falou, você leu, e aí, o que você entendeu? Não absorveu. E tem muita gente assim. E isso é uma coisa preocupante. Porque há quanto tempo você está na igreja, há quanto tempo você tem ouvido a palavra, e algumas coisas, a pastora Jéssica ainda falava no dia do sábado, do trabalho dos jovens aqui, tem pessoas que não podem mais ouvir o programa fazendo outras coisas, porque ela está dividida, o próprio bispo Anderson fala direto sobre isso, não dá, não funciona. Ele dizendo, para mim não funciona, ele disse, para mim não funciona, se eu fizer desse jeito, não funciona. Não funciona. Tem gente que tudo bem, você consegue entender, pergunta o que você entendeu, o que você absorveu, porque talvez você está fazendo de uma forma e achando que está dando certo, está conseguindo entender? Achando, não, eu estou na palavra, não, eu estou isso, não, eu estou aquilo, e estou fluindo. Eu admiro muito quando faz tempo que eu não vou de metrô em nada, mas eu admiro muito quando eu entro no metrô, eu vejo uma pessoa lendo um livro, com aquela muvuca que está naquela barulheira, eu fico admirado, encantado, e eu fico tentando entender, será que essa pessoa está conseguindo absorver? É uma queixa minha, talvez ela consiga. Não, está conseguindo. Você está ouvindo uma música, ou você está ouvindo a palavra ali, está tudo travado, não tem nada ali interferindo, está alto ali, você está focado ali, ok, beleza. Mas quando você está dividido com outra coisa, não funciona. Não, pastor, pelo menos está entrando. Gente, não funciona. Porque quando a unção chegou sobre a vida de Davi, a vida dele, repete assim comigo, mudou. Davi mudou. Se a unção de Deus chegou, se a palavra de Deus chegou e nada mudou, quer dizer que aquilo teve retorno? Não teve. E é importante que você tenha esse entendimento, porque nós vamos iniciar um ciclo importante. Você vai projetar o seu ano. Você vai projetar o seu ano. E como você quer viver 2023? Eu ainda disse esses dias, eu acho, assim, é inteligente você que está aqui, vocês que têm vindo nesse culto, e pessoas que têm vindo às 9, às 15, e têm se sacrificado, pessoas que estão assistindo na transmissão, acompanhando e desenvolvendo, buscando a Deus, porque assim, o que está aí fora é perdido. Mas a Bíblia nos assegura que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu o quê? Eu estou em Deus. Você crê na palavra? Eu creio. A Bíblia diz que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor estaria com quem? Comigo, com você, com aqueles que creem. É a palavra. Eu creio na palavra. E é ela que tem que suster, ela que tem que manter você, conservar a sua fé. E é por isso que essa credibilidade, essa entrega, esse comprometimento tem que ser intenso.
ele deve ser intenso. Intenso, 100%. Não deixe de fazer aquilo que você tem que fazer. Nós estamos ungindo todos os dias a unção do governo, a unção de governo. Essa unção tem que levar você a ser uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Você tem que ter, e esse governo começa em nós, tá? Esse autogoverno começa em nós. Você não vai conseguir governar nada fora se você não se autogovernar. Coloque-se em pé, por gentileza. A Bíblia diz aqui em Isaías, eu quero ler isso aqui, mas pode permanecer, fique em pé, por favor. Isaías 55, versículos 6 ao 9. Diz assim, busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele. Volte-se Ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isso Deus dizendo. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como nós vamos conseguir identificar isso aqui? Repete assim comigo, vivendo a palavra. Coloque as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para que Ele continue falando ao seu coração, para que Ele continue revelando a você tudo o que Ele espera, porque a palavra nos alimenta, a palavra nos fortalece, a palavra nos revigora, nos levanta, nos ergue. É como tem aquele vídeo da bispa que sai nas segundas-feiras, levante-se. É como se qualquer versículo da Bíblia que você lê, quando você está seco, aquilo vem, te refrigera, aquilo te levanta, aquilo te ergue, aquilo te eleva, aquilo muda, literalmente, porque é Deus, a palavra é Deus. Então peça a Ele agora. E diga a Deus, diga: Senhor, a minha vida mudou, porque eu recebi essa unção de governo. O Espírito do Senhor está sobre mim. E diga isso, você tem que dizer isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu recebi essa unção de governo. Eu recebi essa unção de governo, como o próprio Davi. A vida de Davi mudou. Davi não foi o mesmo a partir daquela unção. Eu não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo na minha mente, no meu coração, nas minhas atitudes, na minha conduta, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, a minha vida financeira, a minha vida profissional. Eu não sou a mesma pessoa. A palavra está em mim. Eu sou novo, eu sou nova. A palavra, ela está em mim. E onde a palavra entra, há poder, autoridade. A palavra autoridade. Que você começa a entender tudo aquilo que Deus tem. Que você não pode viver como muitos vivem.
recomeçando. Não, chega, não cabe mais, isso não dá, recomeçar, não dá, você já está no outro nível, não dá tempo de recomeçar mais. Você tem que continuar, você tem que continuar, você tem que permanecer. O processo, a disciplina, o foco. Eu não sei o que você sonha, busca, deseja, mas de uma coisa eu sei: a Bíblia nos garante: os meus caminhos, os seus caminhos, os meus pensamentos, os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E uma coisa eu tenho aprendido, e isso é algo que não tem preço. E quanto mais você se envolve, mais você confia. E quanto mais você confia, mais você descansa. A preocupação é outra. A preocupação mais não é com o dinheiro. A preocupação mais é agradar a Deus. A preocupação mais não é a cura. A preocupação é saber se eu estou agradando a Deus. A preocupação não é mais situações externas. A preocupação é se eu estou cumprindo com o meu propósito. A preocupação é se eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça. Se eu estou agindo como Deus espera que eu haja. Se eu estou sendo o pai que Deus quer que eu seja, se eu estou sendo o marido que Deus quer que eu seja, se eu estou sendo o profissional que Deus quer que eu seja, se eu estou sendo a referência que Deus quer que eu seja. A preocupação ela muda, a preocupação ela passa a ser outra, porque a palavra ela entra, e essa unção, ela faz a diferença na vida de uma pessoa que toma decisão. Que toma decisão. Oh Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor falou conosco nessa manhã. Eu peço, Deus Todo-Poderoso, essa unção poderosa sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e que elas possam se levantar, se fortalecer, meu Deus, como nunca, Senhor. Meu Deus, e que o Senhor possa elevá-las a um outro nível, a um outro padrão. Meu Deus, que aonde elas estiverem, que elas sejam a diferença. Meu Pai, que quando elas falarem, que seja a diferença. Que quando elas tomarem decisões, que seja diferente. E que o Senhor esteja ali, presente, conduzindo, guiando, elevando, abençoando, honrando, favorecendo, meu Pai, ela por intermédio da Tua palavra, na vida dela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a preocupação dela, meu Pai, não seja mais, meu Deus, preocupação, meu Deus, com coisas naturais, meu Deus, com aquilo, meu Deus, que pode ser, meu Deus, mexido, movido, meu Deus, não, Senhor, mas que a preocupação dela, Senhor, seja o Senhor, a Tua palavra, meu Deus, cumprir com os princípios, honrar os princípios, fazer aquilo que tem que ser feito, meu Deus. E quando uma pessoa entende isso, ela vive em paz, ela não está preocupada, por mais que ela errou, por mais que ela esteja pagando o preço de erros, e de escolhas erradas, mas quando ela entende a palavra, ela segue, ela continua seguindo, ela vai pagar o preço, ela vai sofrer a consequência daquilo, mas aquilo ela tem a consciência que foi uma atitude errada, que foi uma decisão errada, que foi uma escolha errada, e que aquilo não é um castigo, aquilo não é um peso, aquilo é necessário para que haja entendimento, meu Deus, da Tua palavra, meu Deus, que o Senhor não volta, meu Deus, de forma vazia, que a Tua palavra não volta vazia, ela se cumpre, meu Deus, ela se cumpre.
e que haja, meu Deus, essa resistência, essa consistência na vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro unção, poder sobre o teu povo. Eu declaro um povo forte. Eu declaro um povo forte, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro um povo forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro um povo forte, um povo resistente, um povo resiliente, um povo apto, meu Deus, para coisas, meu Pai, grandiosas que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, e eu quero que você, com as mãos no alto da sua cabeça, repreenda agora da sua vida tudo aquilo que é um bloqueio, tudo aquilo que é uma blindagem, tudo aquilo que está impedindo você de ver, de entender, de crescer, de desenvolver, tudo aquilo que tem impedido a palavra de entrar, de fluir em você. Eu quero que você repreenda agora. Se existe um trauma, um bloqueio, uma blindagem, se existe algo que talvez tenha sido feito, lançado, proferido sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, repreenda isso agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, eu peço, passa com o teu sangue, Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés dessas pessoas, e eu quero repreender agora, Senhor, todo o mal, toda obra que possa estar atuando na mente, no coração, no subconsciente dessas pessoas, impedindo, bloqueando, travando, meu Pai, o avanço, o crescimento, a evolução delas. Eu ordeno agora, eu exijo agora, que todo mal que veio por intermédio de uma brecha, de uma legalidade, por intermédio de uma palavra maldita, que seca, que míngua, que foi proferida sobre a vida dela, eu ordeno agora, eu exijo agora, que todo esse mal, que toda essa atuação contrária, diabólica, seja quebrada, cancelada, destruída, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com as mãos no alto da sua cabeça, repete assim comigo, diga: sobre a minha vida, tem a unção de governo, diga: e eu governo, em nome de Jesus, diga: eu sou uma nova pessoa. Coloque as mãos no seu coração, e eu quero que você diga isso: eu sou novo agora, eu sou novo, eu sou uma nova pessoa. Diga isso: eu sou uma nova pessoa, novas atitudes, o Espírito de Deus está na minha vida, o Espírito de Deus está na minha vida, eu saio daqui com poder, com autoridade, para viver tudo que o Senhor tem para mim, tudo que o Senhor tem para mim, e não tudo que eu quero, mas o que o Senhor tem, porque o que o Senhor tem é melhor do que o que eu quero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repete assim comigo, diga: eu tomo posse dessa unção, e eu saio daqui abençoado, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus.